Olá, seguidores do Sem Fronteira Podcast. Hoje, em mais um episódio, eu tenho uma honra de receber a revelação da Liga Nacional de Futsal, Ernesto Gris. Ele que é natural de Quilombo, em Santa Catarina, e aí tá despontando o Brasil afora, né, no futebol de salão, né, ou no futsal. Eu vou deixar que o Ernesto conte a sua história. Ernesto, primeiramente, cara, é um prazer imenso estar recebendo você aqui. Você que arrumou um espacinho, um horário na sua agenda aí para poder gravar comigo. Então, cara, muito obrigado e seja bem-vindo, Ernesto. Obrigado, tá? É uma honra falar contigo e que nem eu disse para ti também, sempre uma honra poder ajudar essas pessoas e espero ajudar você aí a sempre seguir nesse ramo aí. Obrigado, cara. Ernesto, seguinte, cara, como é que começou essa vocação? Como é que começou esse desejo por jogar futsal, né? Foi direto já dentro desse esporte? Você começou por outras modalidades? O futebol esteve inserido nesse meio? Como é que foi? Conta pra gente. Então, desde pequeno, acredito que é o sonho de toda criança, enfim, de todo um contexto da família, né? Que se tornem pessoas ótimas, excelentes, enfim, mas acredito que a grande parte da população daqui a pouco queira que o menino, enfim, a menina joguem futebol, futsal, né, que é a cultura brasileira. Mas comecei com 4, 5 anos em média por aí, comecei nas escolinhas de base aqui de Quilombo mesmo, do município, e até os 16, 17 anos estava jogando por aqui no município. Aí meus pais são professores, né, eles sempre, tá louco, nunca deixaram fora isso. Sim. Então, com 18 anos já busquei fazer um vestibular, enfim, para ingressar na faculdade, né? Então, deixei o futsal um pouquinho de lado. A Porque princípio você não ia ser jogador, você só fazia por hobby, digamos assim, e ia estudar. Isso, Ia eu fazer iria faculdade estudar. do quê? Então, eu ia fazer engenharia, né? Engenharia Olha só. civil tinha feito, engenharia química, enfim, e já tava passado, já estava ingressando no próximo ano. E aí surgiu uma hipótese daqui a pouco de alguns guris, que era eu e mais 3, se não me engano, e para o Marreco ali em Francisco Beltrão, né? Sim. Mas aí era na base, né? Então a gente ia estar começando a ingressar, enfim, era a categoria de base. E isso eu tinha 18 anos. 18 anos eu tinha, né? E jogar no sub-20. E aí a gente foi para lá, né? Era uma porta assim que se abria para minha vida, enfim, era o sonho meu. Mas assim, tudo que eu esperava não foi o que aconteceu realmente, né? Eu tive uma certa decepção pelo contexto de tudo que aconteceu lá, então. E aí fechou as portas do 20, né? Durou 2 meses e fechou. Aí eu voltei para casa e nisso eu tive uma conversa com o São Lourenço, né? São Lourenço do Oeste, aqui do lado e tal, eles jogam catarinense. E eu sempre tive uma admiração por também perto de casa, enfim, aqui do lado, né? Então, para ingressar assim, foi a porta principal, entendeu? Hoje, vendo, né? E eu gostaria muito de ter ido realmente para lá. Então, em 2019, por aí, depois de 2 meses, logo em seguida, fiquei uma semana em casa e fui para lá. Aí eu fiquei até o final de 2019 e tive a opção de eles buscaram a renovação para 2020 e que me deixou com mais esperança. Nessa época, eu já não tinha tanta certeza, tinha umas certas dúvidas se realmente eu gostaria de seguir nesse ramo, seguir nessa profissão. Não tinha tanta essa certeza, entende? Ernesto, Mas nessa tua chegada no São Lourenço, foi pra base ou já foi pro profissional? não, daí já foi pro adulto, pro profissional, né? Já ingressei no profissional. E nesse primeiro ano eu não tinha tanta esse debater o martelo realmente para que eu fosse um jogador de futsal, enfim, eu não tinha tanta certeza. Por também, digamos, não me dar uma questão financeira viável para mim naquele tempo, né? Porque, sabe, quando você começa a trabalhar, você quer ter aquele dinheiro, enfim, poder se sustentar, poder fazer suas coisas, comprar suas coisas. E na época eu não tinha isso, né? Então, foi algo que eu batalhei e segui, assim, tudo que eu podia indo, né? E em 2020 aí eu renovei com o São Lourenço e aí como eu fui jogando mais, enfim, fui me adaptando muito melhor,
em 2020 aí foi algo que eu bati o martelo e falei, pô, é isso que eu realmente quero, sabe? É isso que eu sonho. E aí eu tracei os meus objetivos, pô, era ah, arranjar um time de liga, aparecer realmente, né, e Sim. consequentemente ia aparecer um time de liga, e acredito que foi o meu principal objetivo, sabe? E consequentemente aí fui, digamos, um dos principais goleadores do time lá de São Lourenço e apareci realmente. E questão disso, a gente ficou vice-campeão catarinense em 2020, Olha só. apesar da pandemia, então a gente foi super bem. E nunca eles tinham ido para a final, né? Então Uhum. apareceu, a grande parte do nosso time apareceu também. E aí 2021 foi para coroar tudo isso, né? Eu tive a opção de várias equipes da Liga Nacional, como eu bem disse, eu gostaria muito, era o meu objetivo aparecer um time da Liga Nacional, e na época acho que surgiu uns 7, 8 times da Liga. Caramba, cara. Então, eu fiquei super feliz, minha família, nossa, tu não faz ideia, né? Eu Até imagino. minha mulher também, nossa. E aí eu fui pro Joaçaba, optei pro Joaçaba, não era algo viável ainda financeiramente, mas já era um time de liga, né? Eu já estava começando a aparecer, enfim, e também eles me deram estudo, né? Me deram a faculdade, então era algo que eu precisava também, eu quero, né? Então era uma das opções que eu tive, né? Por eles também dar a faculdade. Aí foi só alegria, só história. A faculdade que você se refere é engenharia ainda? Você ainda está cursando? Como é que tá? Não, aí não. Por também não ter, digamos, quando a gente tá no meio do futsal ali, a gente tem certas coisas. Eu admiro quem faz essas coisas realmente, mas eu não consegui conciliar essa Ah, certa, digamos, fazia 2 períodos às vezes, sabe, da faculdade. Não tem como conciliar porque da Liga Nacional, as equipes da Liga Nacional fazem 2 períodos de treino, sabe, essas coisas. Então não tem como conciliar. mas era engenharia ou não? Que você estava cursando? Não. Daí eu tô cursando processos gerenciais. Ah, você ainda está cursando. Isso, estou ainda cursando. Ah, legal. Ernesto, que bacana, cara, conhecer um pouco mais da tua história. Você sempre jogou de ala? Você já começou a jogar na base e no profissional de ala? Ou tu foi se descobrindo aí pivô, fixo, para depois chegar até no ala? Então, quando eu ingressei lá aqui, digamos, quando comecei aqui em Quilombo, eu não tinha uma posição certa, né? Era pivô ou ala. Nunca joguei de fixo, enfim, goleiro, nunca foi o meu dom, mas aí quando eu fui para o Marreco, aí sim, aí eu comecei de ala pivô, mas eu geralmente ala. Aí no São Lourenço ala e agora eu sou ala. Bacana. Algum jogador que você gostaria de conhecer e jogar contra e você teve essa oportunidade e viu o cara de perto e você admirava o cara e falou, bah, o cara é isso mesmo. O que eu via na TV, o cara de perto é isso mesmo. Bom, eu acredito que um jogador assim que eu joguei contra e tal foi o Leandro Lino, que é um cara assim diferente mesmo, fora da curva. Então eu não tive essa opção de conversar, trocar uma ideia, né? Mas Uhum. só de poder jogar contra já, meu Deus, já ver que ele realmente é, né? Com certeza. O seu maior ídolo dentro do futsal é quem? Muitos diriam que seria o Falcão, ou Manuel Tobias, ou o próprio Ricardinho da seleção de Portugal. Qual que é o teu ídolo geral dentro do futsal? Cara, eu não tenho em mente assim alguém que seria meu ídolo, entende? Pô, que nem o Falcão, algo assim, sabe? Mas eu admiro, digamos que eu admiro muito o Leandro Lino, que seria um ala, entende? Alguém nessa questão, porque realmente, que nem eu disse, ele é um cara fora da curva mesmo, muito, muito bom mesmo. Ah, ok. Me diz uma coisa, e o futebol, tu chegou a jogar, tu chegou a frequentar escolinhas, tem alguma ideia de quem sabe adiante alguma coisa pro futsal? A gente tem o exemplo do Mituê, né? E do próprio Falcão, que mesclaram em épocas o futebol. Tu acha que isso pode futuramente fazer parte da tua carreira também, ou tu acha que não? Futsal é futsal. Na verdade,
como que eu posso te dizer, o futebol não, o futebol é futsal também, né? Uhum. Mas as duas modalidades podem se conciliar, certeza, né? Mas o futebol precisa mais do futsal. Então, digamos que o jogador de futsal, ele tem que ter uma base do futebol, desculpa, tem que ter uma base do futsal. Então, eu me vendo hoje, eu não tenho em mente daqui a pouco ir para um time de campo. É Uhum. claro que muitas coisas pesam, né? Você tem que ter várias coisas em sua mente, vários objetivos que se você traçar, você tem que se conciliar, né? Tem que ter em mente tudo que você planeja para sua vida. Mas hoje eu não me vejo num time de campo. Sim. Ernesto, a partir do momento que a tua vida começou a acontecer, né? Então, você foi pro Marreco, do Marreco São Lourenço, pro Joaçaba, e depois você vai para um outro time ano que vem, pro mega time que a gente vai falar mais ao fim da entrevista, tá ok? Uhum. A partir do momento que as coisas começaram a acontecer na tua vida, cara, como é que foi essa adaptação? Porque entre aspas, até ontem eu era o Ernesto que iria prestar faculdade com os meus amigos locais em Quilombo. Um ano ou 2 anos depois eu estou jogando a Liga Nacional, passando na TV em rede nacional, e sendo revelação da Liga Nacional de Futsal. Como é que tu tá digerindo isso, cara? Bom, eu ainda tô, pra te falar bem a verdade, tô me adaptando com essa fase que eu tô vivendo, enfim, que tudo que tá acontecendo na minha vida, mas eu tô, te dizer que tô super feliz mesmo, minha família tá super feliz, minha mulher tá super feliz, todo mundo tá super feliz, e esse acolhimento também dos munícipes aqui de Quilombo, tá louco, é algo surreal, assim, que nem eu esperava, entende? Uhum. Que nem tu bem disse, a gente vai falar daqui a pouco da nova equipe, mas eu nem imaginava, entende? Era algo que eu trabalhava, é claro, eu tracei objetivos para o ano que vem, que obviamente foi renovar com o Joaçaba, só que nunca esperava, nunca trabalhei para ser revelação, nunca trabalhei para mudar de time, digamos, mas claro, ter um salto, ter uma evolução, e consequentemente eu tive essas premiações particulares, né, como a revelação e a nova equipe que eu obtive. Legal, sensacional. Além do futsal, cara, tu tem algum outro hobby que você gosta? É videogame, música? Tu toca algum tipo de instrumento? Quem é o Ernesto fora das quadras? Para te falar a verdade, eu sou péssimo cantando ou tocando algum instrumento, não levo jeito nenhum. E te dizer bem assim que eu realmente vivo futsal, daqui a pouco eu jogo um vôlei, um futevôlei, né, na areia, enfim, mas realmente eu não levo jeito também, mas é só para tirar um tempo, mas realmente eu vivo o futsal. Bacana. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um jogador de futebol. Ele me dizia, jogador de futebol profissional, obviamente, ele me dizia duas coisas. Período de férias, que é o período que nós estamos vivendo, no caso, você, né? Ele me dizia, eu fiz uma pergunta para ele, ele me falou, cara, depende. Eu falei, mano, o jogador de futebol, e incluindo, claro, de futsal, nas férias, ele joga futebol com os amigos para se manter em forma ou de uma maneira recreativa, ou ele não joga, ele treina separado para não ter o perigo de se machucar, de se lesionar. Eu quero ouvir de ti, cara, que é jogador profissional de futsal. Você joga futsal com os teus amigos ou você prefere treinar separado para se preservar no sentido... Porque, cara, o teu instrumento de trabalho é o teu corpo. Então é natural você se preservar, né? Então é isso que eu gostaria de ouvir de ti, que joga futsal. Então, cara, eu penso que nem você bem disse, o nosso instrumento de trabalho é o nosso corpo, né? Então, se a gente não se alimentar bem, não fazer as coisas óbvias que a gente tem que fazer para trabalhar o nosso corpo, para, obviamente, nos ajudar na nossa profissão. Então, eu me cuido completamente, eu não jogo bola assim com meus amigos, enfim, a conversar, enfim, ir no local do jogo, beleza, entende? Mas eu não corro esse risco que daqui a pouco uma grande parte dos jogadores correm daqui a pouco, jogar um extra, enfim, algo que vai daqui a pouco ajudar financeiramente, né?
mas daqui a pouco vai prejudicar o seu corpo e eu, como atleta, eu tenho vários objetivos para o ano que vem, então eu não posso fazer daqui a pouco uma certa besteira para me prejudicar para o ano que vem. Ernesto, seleção brasileira, cara, é um objetivo, é um sonho, não é? Eu creio que seja, né? Mas qual que é a tua visão de seleção brasileira hoje para você, Ernesto? Bom, falar de mim, a seleção brasileira é um objetivo, porque há um tempo atrás, eu digo um tempo atrás, 2 anos atrás, era um sonho, mas hoje é um verdadeiro objetivo por eu saber da minha capacidade e poder traçar os meus objetivos. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Ernesto, me diz uma coisa, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e encontrar o Ernesto com 10, 12 anos ou 8 anos, um pouquinho mais novo, você hoje, com a mentalidade que você tem hoje, com as coisas que você conquistou hoje, o que você falaria para você mesmo se você se encontrasse? Cara, realmente é uma pergunta difícil, né? Porque a gente hoje eu realmente estou bem, daqui a pouco eu poderia voltar no tempo e me ajudar em certas coisas, né? Mas eu acredito que cada coisa tem seu tempo, né? E eu tô vivendo algo super, super feliz mesmo para mim hoje. E eu creio que daqui a pouco não seria desse jeito antes. Algo que daqui a pouco me prejudicaria, enfim, mas dizer que cada coisa tem o seu tempo, entende? E não sei se eu diria alguma coisa para o Ernesto no passado, entende? Eu viveria o que eu realmente vivi e traçaria os mesmos objetivos. Ok, indo de encontro nessa mesma vibe, digamos assim. Dois pontos, tá? Eu gostaria de saber de ti. O primeiro, um ponto que você não tem orgulho de ti, algo que você de repente quer compartilhar, que você errou, ou que você não tenha tanto orgulho de alguma coisa que você fez, ou que você poderia ter feito e não fez. E outro, um ponto de orgulho. Do que você se orgulha, deixando a modéstia de lado. Algo totalmente pessoal. Cara, algo que eu não me orgulho é a pessoa assim, muitas vezes como a gente daqui a pouco cada ano vai para uma cidade ou outra, na forma de socializar-se, sabe? De ser social com as pessoas. Eu às vezes tenho um certo receio nessa questão e não me orgulho disso porque eu realmente às vezes à noite chego em casa e às vezes até me sinto mal por daqui a pouco não falar uma coisa, por não ser realmente eu com a outra pessoa, por também ela não me conhecer e tal, e eu por ter um certo medo dessas pessoas ao meu redor. Sim. Mas é algo normal, isso é normal, mas muitas vezes eu demoro, né, nessa questão, né? Sim. E algo que eu admiro em minha pessoa, falando da profissão do futsal, é algo que eu admiro realmente, é essa questão de trabalhar duro. Se eu levo em exemplo em Joaçaba, é algo que eu tinha como objetivo. Escutei todo o preparador físico, enfim, o Robinho lá que fazia um trabalho mental que precisa muito hoje no futsal, né? E sempre fui nessa linha de pensamento diante do clube, entende? É algo que eles proporam para nós atletas, né? Então foi algo que eu batalhei e segui firme. Fui firme nessa linha que eles pediram, né? Ok. Ernesto, o que é Deus para você, cara? O que você entende como Deus? Qual que é a tua visão de um ser maior? Cara, para mim é algo assim maior, entende? O ser maior que a gente tem hoje, né? Que a gente sempre vai ter, enfim, que é algo que eu agradeço todos os dias por sempre me ajudar, por sempre me ajudar realmente todos os dias, né? Acordar, enfim, ter essa vida que eu tenho. Então eu agradeço muito. Vida após a morte, você acredita, cara? Acredita que há algo depois desta vida? Eu creio que sim, entende? Não sei
conversar sobre, mas, digamos, numa resposta curta e grossa, sim. É a tua visão, a tua opinião, bem tranquilo, tá? Sim. Bacana, show de bola. Ernesto, como é que funciona? É que assim, no meio do bate-papo, a gente vai para o que a pessoa domina e vai para o que a pessoa não domina, justamente para conhecer o outro lado da pessoa, não é verdade? Porque é muito fácil chegar e falar para mim, por exemplo, que sou músico de música ou de comunicação, que sou da área, ou chegar a falar para ti de futsal, né? Então é muito interessante a gente conhecer o outro lado, quem é realmente o Ernesto. É maravilhoso. E posso te falar que tá indo muito bem, estão muito legais as respostas. O Ernesto, dentro do futsal, como é que funciona a questão de contrato? É 1 ano, é 2 anos? Tu vê que às vezes eu me baseio muito pelo futebol, do qual eu acompanho mais, do qual eu vejo mais e tal. Tu vê assim, por exemplo, fulano de tal, o jogador assinou por 4 temporadas com tal clube. No futsal é assim também? É 2, 3 anos? É 1 ano só? É por temporada? Como é que funciona? Então, é muito variável, sabe, essa questão, porque por questão do financeiro do clube, porque hoje a gente vive um momento que a gente depende muito de patrocinadores, também uma grande parte da torcida agora está voltando, enfim, mas a grande maioria digamos, por campeonato, por temporada, geralmente uma temporada. Mas quem consegue esses 2, 3 anos são grandes equipes, entende? Que tem um financeiro maior, que consegue dar essa firmeza para o atleta, né? Porque é uma segurança nossa. Porque se a gente, ano após ano, você tem que batalhar, enfim, para buscar os seus objetivos, também é um certo medo, né, de cada atleta. Mas agora, se você tem 2, 3 contratos, você tem uma certeza, né? Uma segurança, né, dentro ali. Uma segurança, isso. Ernesto, ok, e você hoje, você tem a tua própria, eu não sei que isso no futsal é como o futebol, mas tu tem o teu próprio staff, tu tem um staff, tu tem alguém que tem a tua procuração, né, algum empresário, manager, como é que funciona? Hoje existem vários empresários no ramo do futsal. Existem alguns aí que são mais conhecidos, outros menos, né? Então, a equipe que contrata muitas vezes conhece esse empresário e busca por esses empresários que tem um nome no futsal, né? Hoje eu tenho um empresário, mas é que nem eu estava falando com ele esses dias, quando ele precisar buscar algo para mim, eu preciso me preocupar, né? Porque aí eu tô dependendo de outra pessoa para conseguir algo para mim, entende? Então, hoje eu consigo, por exemplo, ele faz um outro papel, né? Que seria de contratos, enfim, que é ele quem organiza também isso. E aí eu lido com essa busca enfim, que é o ano que eu trabalho para conseguir as equipes que vieram atrás. Caramba, cara, é uma baita visão essa tua, hein? Parabéns, uma visão completamente profissional e uma filosofia muito legal, cara. Sobre a temporada 2021, tu foi revelação da Liga Nacional de Futsal. Duas coisas que eu gostaria de perguntar. A primeira, eu gostaria que você fizesse um balanço pra gente dessa temporada, quantos gols, assistência. E o segundo como é que define quem é revelação? É feito por sorteio? É uma somatória de pontos, de números? Como é que funciona? Então, falar da temporada foi algo que eu realmente não esperava, de certa forma, mas quando eu comecei lá em Joaçaba, eu sabia o que eu precisava, o que eu podia fazer. Eu posso ter uma certeza que eu poderia fazer muito mais gols. Isso, eu tive muitas chances, enfim, tive grandes oportunidades, mas não me arrependo de nada que aconteceu nesse ano. Foi algo muito super feliz que aconteceu nesse ano. Na temporada eu fiz na Liga Nacional 12 gols. Eu te digo na Liga Nacional porque no Catarinense eu não tenho os números assim no papel, enfim. Mas foi feito alguns também. Mas legal. Na Liga Nacional foram 12 gols, fiquei em quinto na artilharia. Isso. E
e um dos principais artilheiros do Joaçaba, junto com o Ian, que fez 12 gols também. Então a gente estava empatado. Mas a temporada, assim, foi mais do que esperado pro Joaçaba também, porque por eles também nunca ter passado das oitavas de final da Liga, né? Então a gente passou para as quartas, com daqui a pouco ter tido a chance de passado para a semi, mas isso é outra coisa à parte, né? Sim. Mas foi algo histórico também para a cidade de Joaçaba, pro Joaçaba Futsal, então isso me deixa muito feliz. E sobre a revelação, cara, é algo assim que nem eu te disse, a gente não trabalha por eu quero ser revelação, entende? Era algo consequente do que eu trabalhei, do que eu fiz. Então você tem que estar nas cabeças, digamos, você tem que estar nas finais para poder aparecer, né? E eu fui muito feliz. A gente ficou em quinto no geral, então é algo assim que as pessoas estavam olhando, né? E eu concorri com o Malcolm do Marechal e com o Pedro de Foz. Foram 23 técnicos, né? Os 23 técnicos de todas as equipes da liga escolheram 3 nomes de cada posição, de fixo, goleiro, enfim, até a revelação. Sim. E isso já me surpreendeu de certa forma, porque no final ali não que eu não esperava, né? Mas, enfim, eu fui um dos nomes escolhidos, então isso me deixou muito, muito feliz. E aí era no site da Liga Nacional, era essa votação. Aí você tinha que votar em todos, enfim, não podia votar em uma pessoa só e votar, tinha que votar em todos. E aí deu mais, eu vi que o site postou mais de 30 mil votos. Tiveram mais de 30 mil votos. E eu fui feliz em ser a revelação da Liga Nacional daí. Caramba, cara. Tu jogava com que número de camisa? Número 27. 27. Por curiosidade mesmo. 27. E como é que funciona? Tu escolhe o número ou é a equipe que te dá um número? Então, geralmente sou eu que escolho o número, né? E esse número 27, no Marreco, digamos, no Sub-20 lá não era. Aí quando eu vim para São Lourenço, no dia realmente que eles me pediram, tu quer que número e tal. Aí era o dia do aniversário do meu avô, dia 7. Aí eu juntei com o meu, que é 20, aí eu falei, não, vai ser essa, 27. Que legal. E tu pretende continuar usando esse número? Certeza, sempre. Então vai ser o E27, né, cara? Que como se fosse CR7, assim, né? Que bacana. Show de bola. O Ernesto, seguindo o nosso papo aqui, alguma história que te chamou a atenção nesses anos de futsal, já dentro da liga? Alguma situação inusitada, alguma coisa que te chamou a atenção? Alguma situação fora do comum que você pensou, caramba, cara, tem alguma coisa que te chamou a atenção nesse tempo aí? Chamou a atenção na forma negativa ou positiva, tu disse? Você escolhe. Cara, na Liga Nacional, assim, eu já imaginava, como eu disse, no passado já era um objetivo meu, né? E eu tinha esse certo receio, esse certo medo, por também, ver os caras na TV, entende? Agora eu tô com 21 anos, mas eu estava com 19, 20 anos e ver os caras jogando, entende? Sim. E geralmente tem jovens e tal, mas geralmente o que aparece é 22, 23 anos que ingressa na liga. E eu com 20 anos já poder jogar uma liga nacional, isso também me deixa muito feliz, né? Mas algo que me chamou a atenção, cara, foi a forma realmente que os times de liga trabalham, entende? Alguns times eu tive esse certo, digamos, por enxergar, por ver algumas coisas, por entender algumas coisas, algum contexto desse clube, né, me deixou decepcionante, digamos, mas o Joaçaba em si foi algo que me deixou muito feliz, é algo positivo que eu vi, entende? Ok, não precisa me falar o clube, tá? Não precisa me falar o clube, mas o que você viu que não te agradou? Cara, que questão salarial, entende? Que algo que a maioria dos clubes, né, tem um contrato, enfim, mas
não pagam em dia ou atrasam, às vezes está 2, 3 meses atrasado. Então é algo que é decepcionante para o atleta, né? Porque eles confiam no clube. Sim. E o clube, de certa forma, confia no atleta para o atleta dar resultados, né? Sim. Mas, mesmo dando resultado, muitas vezes o clube não paga certo, né? Então é algo decepcionante pelo momento que a gente vive, né? Que o futsal hoje, se tu parar pra pensar, todo mundo agora teve o Mundial e tal, mas não é olímpico, entende? É algo que é decepcionante também. Mas é algo que tende a melhorar, entende? Totalmente. Ernesto, tu tem sonho ou tem alguma pretensão, futuramente, obviamente, falando, né? De jogar no exterior, de jogar fora? E se sim, aonde que tu pretende jogar? Que tu acha que é um local onde você se daria bem? Olha, pra te falar bem a verdade, eu tive algumas opções esse ano também e não tive essa escolha. Uhum. Mas se um dia eu realmente for, eu gostaria muito de jogar, de conhecer também Portugal e Espanha. Portugal e Bacana. Espanha. Show. Até porque eu acho que as ligas nesses países são fortes, né? Isso. São mais competitivas, né? Isso. Exatamente. Eu vejo, às vezes, tem jogadores que vão para a Ásia também, né? Jogar nas ligas asiáticas também, que penso eu que também deve ter talvez não tanta como na Espanha e Portugal, mas a competitividade também não deve ser tão baixa, não, falando de futsal, no caso, né? Ernesto, algum sonho que você ainda não alcançou? Nós já falamos de alguns ao longo da conversa aqui, do bate-papo, mas algum sonho que você ainda não alcançou, mas que você almeja? Você não pode concluir a sua etapa aqui na Terra, digamos assim, antes de chegar até esse sonho? Cara, o sonho assim hoje é ser campeão da Liga Nacional. Entender algo que eu pretendo e tenho esse objetivo e esse tempo também para conseguir, entende? Então é um meu sonho. Bacana. Por falar em sonho, agora a gente vai revelar qual que é a equipe que você vai para o ano que vem. Vou deixar que você fale, né? A partir do ano que vem você vai ser jogador de qual equipe, Ernesto? Do Magnus Futsal. Magnus Futsal, que show, cara. E aí, se eu não me engano, é de Sorocaba a equipe ou não? Isso, Sorocaba, São Paulo. Bacana. Então já tá com as malas praticamente prontas, né? Então, para se mudar para São Paulo. É isso aí, já estamos organizando, né? Um dos sonhos meus, um dos objetivos, na real, era ir morar com a minha esposa, então é algo que vai se concretizar também, então estou super feliz nessa ida pro Magnus. Que bacana. Então, vida nova em três etapas. Vamos lá. Clube novo, né? Cidade nova e uma experiência nova, que no caso vai ser o casamento, né? Que bacana. Fico muito feliz por ti e desejo muito sucesso. Pode ter toda a certeza. Ernesto, então, de nada, mano. Tamo junto. E você se apresenta quando? Quando é que começa a nova temporada, os treinos? Então, eu vou viajar dia 6 de janeiro, né? Já vou ir para Sorocaba. Tenho alguns compromissos antes de me apresentar, mas a apresentação oficial é dia 17. Então, tem uma semaninha ali antes que eu vou estar por lá. O que você planeja para essa temporada de 2022 dentro do Magnus? Cara, que nem eu disse no começo, é algo que eu preciso, adaptação, né? Preciso me adaptar o quanto antes. É uma certeza que eu vou me adaptar, né? Mas é o quanto antes, o tempo que a gente leva é o que vai nos ajudar também no decorrer do ano. Cara, ganhar títulos. Eu tô indo para uma equipe que é multicampeão, é um grande nome no nosso futsal brasileiro, no futsal mundial também. Então é algo assim que visa muitas coisas. Então eu vou em busca disso. Já chegou a trocar ideia com o treinador, com algum companheiro de clube? Ainda não. Não tive essa oportunidade, enfim, com a diretoria, alguns da diretoria sim, mas com questão assim de treinadores, jogadores ainda não.
Uhum. Mas, claro, porque é muito recente também, né? Me diz uma coisa, a gente já está se encaminhando para a reta final do nosso bate-papo aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta, duas, na verdade, antes da gente finalizar. A primeira é, para quem tem a pretensão, o sonho de ser jogador de futsal profissional, né, o guri ou guria que seja, né, que está jogando na base, está jogando aí na região, o que precisa fazer, ou por qual caminho traçar e assim por diante? O que tu pode deixar como um conselho? Cara, eu gostei da sua pergunta e vou contextualizar um pouco também, né, Vai lá. essa questão, porque hoje a gente vive como eu posso te dizer, as escolas geralmente têm certos professores, enfim, ah, eles levam em consideração a educação física para formar esses atletas, entende? Uhum. E realmente não é isso que deve acontecer, porque é estimular, por exemplo, a língua portuguesa. Não é para Sim. formar, enfim, daqui a Professores de pouco, português. jornalista, literário, sei lá, algo nesse sentido. Uhum. E realmente não é isso, é nessa questão de socializar-se, enfim, toda essa questão, entende? Sim. A educação física também é isso. E muitas vezes o pai, enfim, leva a, e os professores elevam essa questão. E hoje a gente vive um momento muito diferente na política também, porque existe muita coisa, não é só ir lá jogar a bola, enfim, jogar futsal, entende? E não Sim. existe essa valorização na questão de base, enfim. Por também, se tu parar pra pensar, eu estava lendo um artigo também, os Estados Unidos digamos, multicampeões na Olimpíadas, é um dos nomes que sempre chegam, mas se tu parar pra pensar, existe algo contraditório, que é um dos primeiros na questão de obesidade, entende? Caramba, cara. É algo que tem um contrapeso. E o Brasil não é diferente. Casos, enfim, de várias coisas. Então, o poder político, enfim, que nem eu te disse, envolve muito disso. Uhum. Teria que ter essa evolução, teria que ter esse apoio para a criançada, por também, se tu parar pra pensar, sei lá, natação. Cara, aqui na minha região, que é um esporte, certo? Sim. Não tem esse estímulo, não tem. Se tu quiser, né, realmente ingressar, uma criança realmente quer ingressar nisso, eu nem sei te dizer onde que vai buscar. Daqui a pouco São Paulo, no Paraná, não sei, entende? Tem que ir Somos longe. dois. E o futsal também não é diferente, cara. Aqui, para te falar bem a verdade, aqui em Quilombo não voltou ainda, por causa da pandemia, não voltou as escolinhas de base. E aqui na região também não existe esse valor, entende? De Uhum. valorizar a criançada, por também, daqui a pouco, não ter esse financeiro, entende? Existem pessoas que gostariam, mas não tem esse poder financeiro para daqui a pouco ingressar. Uhum. Mas a criançada que realmente quer, cara, batalhem, e se é realmente um sonho, se é algo que você tem como objetivo. Eu cito o meu exemplo porque eu passei as minhas lá no Marreco e tal, e realmente não gostaria daqui a pouco de ter passado por isso, mas aconteceu e hoje eu sou quem sou, mas por isso que eu passei, eu não voltei atrás de nada e sempre segui firme, sempre segui com meus objetivos. E dizer que a gurizada que hoje sonha em ser jogador de futsal, enfim, o sonho, digamos, é livre para todo mundo, deve ter essas metas, ter esses objetivos, dia após dia, mês a mês, ano a ano. Eu tenho mês a mês, e anos, né? Então é algo que a gente tem que ter em mente sempre, e algo que a gente tem que colocar no papel realmente, porque aí assim a gente vai dar valor. Aí sim a gente vai batalhar para conseguir as nossas coisas. Totalmente. Matou a pau. Show de bola, mano. É isso aí mesmo. Ernesto, vamos lá, cara. Qual que é o legado que você quer deixar aqui na Terra? Vamos supor, já tá velho, né? Já tá com uma idade bem avançada, terminou sua passagem aqui na Terra. O que que você quer que as pessoas lembrem de você?
Uma pessoa que nunca deixou nada para alguém não falar, sempre falei para as pessoas, nunca decepcionei ninguém e sempre fui em busca dos meus objetivos. Acredito que isso é o meu maior legado, que sempre eu vou batalhar com a minha maior intensidade. Então é isso que a gente tem que deixar também para as outras pessoas, para a criançada, pelo carinho que eu estou recebendo também. Então é isso que eles têm que ver em mim, que eu tenho uma intensidade muito grande para conseguir os meus objetivos. Muito bem. Ernesto, cara, quero te agradecer demais pelo nosso bate-papo, te agradecer demais por tu arrumar mais uma vez eu friso, arrumar um tempo da sua agenda aí, para que deixou de estar com a tua família, né, para trocar uma ideia comigo aí, cara, tamo junto. Desejo a você que Deus te abençoe muito nessa jornada, cara, que você tenha muito sucesso, que seja só o começo das coisas que você tem para colher, né, nesse caminho, né, e que seja um ano de 2022 um ano de muito sucesso e desejar feliz ano novo e mais uma vez gratidão. Que essa seja a primeira de muitas conversas que a gente venha a ter, mano. Amém, cara. Eu agradeço novamente por ter essa honra em falar contigo e espero poder conversar muitas vezes contigo, enfim, com essas pessoas que fazem realmente as coisas andar aí por aí na mídia, enfim, e agradeço muito pela essa conversa e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para nós. Amém. E só para finalizar, ainda quero uma camisa tua, tá? Autografada. Obrigado. Show. Fechou. Gente, conversei com Ernesto Gris, revelação da Liga Nacional de Futsal 2021 e novo jogador do Magnus Futsal. Ei, não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu like e, claro, quinta-feira eu vou conversar no quadro Charla Mate Tererê, em espanhol, obviamente, né? A gente estava falando de futsal, com o Nicolas Noriega, que é técnico da seleção argentina de futsal feminino e também técnico dos goleiros da seleção de futsal masculino. Então, valeu, gente, um abraço, a gente se fala e até mais.